Neste vídeo vamos fazer uma apresentação do óleo essencial de frankincense, conhecido também como Líbano. É um dos óleos mais antigos e mais valiosos da história. Então o frankincense ele vem da árvore Boswellia e ele tem o nome de olíbano por causa da palavra árabe, al-luban, que dá referência à resina da árvore que tem um aspecto leitoso, então, que sai do tronco da árvore após um corte, após uma incisão. Ela é da família Burseraceae, que também é a mesma da mirra. Então, se comparar, você vai ver que tem as mesmas, tem características semelhantes, né? E do gênero Boswellia, as espécies mais conhecidas são a serrata, a sacra, a carter, e além de outras espécies. Mas as espécies mais conhecidas são essas. O frankincense ele é nativo lá do Oriente Médio, da região nordeste lá da África, né? E antigamente chamava de a Terra do Ponto, onde é a Somália hoje. E de lá saem as caravanas de camelos para fazer a distribuição da resina do óleo de frankincense. Então, vou falar um pouquinho só rapidamente da história. Então, o óleo de frankincense ele foi, na época, o maior item no comércio internacional antigo. Ele valia mais que o ouro. E tem algumas passagens interessantes, né, que está lá em Gênesis, capítulo 37, e quando viram diante deles, no caso dos irmãos de José, uma caravana de ismaelitas procedente de Galaade. E os camelos estavam carregados com a resina aromática, o bálsamo curativo e ópio, a caminho do Egito. Então, a gente tem uma ideia de como havia um comércio de resinas e plantas aromáticas naquela época que era muito forte, devido ao valor que tinha e que tem as resinas aromáticas. E a passagem bem mais conhecida por nós, né, que está lá em Mateus capítulo 2, quando Jesus ganhou o presente, né, do sábio do Oriente. E então o ouro tinha significado ouro para o rei, a mirra para o sacerdote, como era o caso dele, e frankincense para Deus. A gente vai ver algumas passagens que em Levítico tem as prescrições, né? Fazer a oferta do frankincense para Deus. E o valor histórico e comercial do óleo de frankincense, ele cobiçou até na época, Augusto César, imperador de Roma. Então o Império Romano cobiçou o comércio do frankincense. Então no século I a.C., o Augusto César enviou 10.000 tropas. Considerando que seria um centurion, então enviou aproximadamente 1 milhão de soldados para a região, com o objetivo de invadir o Golfo da Arábia, e a costa do Ponto, né, que é a Somália, a Etiópia e a Tanzânia, para dominar a produção do frankincense. Mas as condições não eram boas, né? Então, marchando no Iêmen, perderam para o calor, o mosquito e a aridez do deserto. E assim, com todo esse poder de invasão, eles não conseguiram dominar a terra do Eldorado. E mesmo que se eles dominassem, é importante observar que quem conhece a produção e como colhe o material da árvore é o agricultor. O agricultor que tem esse conhecimento milenar, né? Saber o momento e quando e época que se colhe a resina da árvore. E na Bíblia tem várias passagens, né, citando o frankincense ou o líbano. Então está na Bíblia referido como incenso, né, mas ela é o frankincense. E citando algumas passagens, não dá para falar tudo, mas em Êxodo capítulo 30, ele entra na composição do óleo da unção. E em Levítico, as partes que estão em Levítico, recomenda a determinação da oferenda do aroma agradável, né? Então tá lá que é para fazer a oferta do aroma agradável. Mais para frente a gente vai ver um detalhe muito importante com relação a isso. E estão outras citações também em outras partes, né? Então Isaías, Jeremias, novamente Mateus capítulo 2.
Mas é importante depois pegar a Bíblia e conferir, né, quais são, como é essa situação, o que se diz a respeito do incenso, né? Do frankincense. Bom, então o óleo de frankincense, ele é obtido da resina, da Boswellia carter e serrata. Então, muito usado em casos de artrite, reumatoide e doenças inflamatórias, né? Porque ele tem uma potente ação inflamatória, como também a doença de Crohn na medicina tradicional de muitos países da região, da Ásia e da África, né? Eles já usam o óleo para esse objetivo. E tem atividade antibacteriana e antifúngica também. Como foi recomendado, ele é muito usado, era usado para fazer meditação e oração. E nisso ele tem um efeito impressionante na ansiedade. Então ele é um ansiolítico de altíssimo efeito. Eu tive uma experiência realmente muito impressionante com esse óleo com relação à ansiedade. Um efeito que acalma, tranquiliza em questão de 10 minutos. Isso cheirando sentindo o aroma. Aí que entra aquela teoria da aromaterapia. Ele vai propiciar esse efeito. Aliviar a ansiedade, que é uma coisa muito comum. Evidente que fazendo um uso contínuo também, né? E além disso também tem o efeito antissinais. Ele junto com a Mia, os dois têm uma qualidade, um efeito para cuidar da pele e fazer um tratamento antissinais e tirar manchas também. E, então, em termos de cuidados da pele, ele e Mia são óleos realmente muito recomendados. E com ele também você pode elaborar o seu perfume. Ele é amadeirado, então você pode fazer um perfume também com ele. Então você trabalha também fazendo um aroma, cuidando da sua ansiedade, caso tiver, e também fazendo outras utilidades em benefício à saúde. Para quem já teve ansiedade sabe o quanto é complicado passar por crises de ansiedade, né? Então é interessante sempre ter o óleo de frankincense em mãos. Quando vem a crise, você poder utilizar o aroma, você vai sentir o aroma. E sentir o efeito rápido, né? Aí o coração começa a voltar a pulsar com mais tranquilidade. Então é um óleo que é hoje muito conhecido, né? Hoje não, há muito tempo atrás, conhecido pelo efeito ansiolítico. Bom, aí eu fiz algumas buscas na PubMed, que é um dos maiores sites de publicações de artigos para a medicina, e coloquei alguns artigos aqui. Então eu vou passar as referências, citar o título e a conclusão de alguns trabalhos, mas é importante cada qual também fazer a sua conferência. Pega uma referência, entra no site do PubMed, está aqui o endereço do site, para pegar o material na íntegra, pegar o trabalho na íntegra. Aliás, são trabalhos ótimos, interessantes. Vamos ver alguns. Então, o frankincense como anti-inflamatório. Aqui é uma revisão, né? Então, a Boswellia serrata tem um agente inflamatório potencial. Então, é um trabalho de 2011, trabalho recente. Feita essa revisão do efeito anti-inflamatório do frankincense, do óleo essencial frankincense. E no caso de dor, o efeito analgésico obtido do óleo de frankincense, do extrato cru e frações, né, da Boswellia sacra. E foi feito num modelo animal, um experimento de modelo animal. Né? E o trabalho também de 2014, trabalho recente. O que esses pesquisadores encontraram? Né? Que nessa presente justificação científica sobre a propriedade analgésica do óleo essencial extraído da Boswellia, valida o seu uso.
Baliza já o uso antigo desse óleo, com o objetivo de analgesia, tirar a dor. Então tá aí também um trabalho bonito, muito interessante, né? Então, ele como um anti-inflamatório. A eficácia, a segurança é importante também se falar da segurança do produto, né? Eficácia e segurança da curcumina, combinada com ácido boswellico, né? Em caso de osteoartrite. Então, fizeram um trabalho comparativo, o trabalho de 2018, né? No ano passado, bem recente. O que os pesquisadores concluíram? Então, 12 semanas de uso da curcumina em combinação com o ácido boswellico reduz a dor relacionada aos sintomas com pacientes com osteoartrite. Olha só que interessante. Então tá aí o trabalho, né? É só pegar as referências, os números da publicação e colocar lá no site da PubMed. Você vai obter o trabalho inteirinho lá. Como é que eles fizeram essa pesquisa. Mas de qualquer forma tá aí, ó, confirmando o efeito inflamatório do frankincense. Isso aqui é muito interessante. O efeito neuroprotetivo do frankincense, né? A parte de neuroproteção. O que quer dizer? Então, o que os autores encontraram? Em 2017 foi publicado que o ácido boswellico melhora a função cognitiva em ratos. Então, foi um trabalho feito no modelo em ratos, através da sua atividade antioxidante. Então, o que eles comentam, né, nesse artigo? Que o ácido boswellico, obtido da Boswellia carteri, ela tem um terpenoide pentacíclico que tem uma atividade contra muitas doenças inflamatórias. E inclui câncer, artrite, as colites crônicas, ulcerativas, a doença de Crohn, mais uma vez, e o impedimento, a falha de memória. Por que isso acontece? É devido ao estresse oxidativo, que provoca uma apoptose, que é a morte celular, resultando na disfunção cognitiva, que esse processo de estresse oxidativo é uma grande marca, né, característica da neurodegeneração. Todo o processo de estresse oxidativo que a gente sofre, passa no dia a dia, ele vai levando a neurodegeneração, as doenças neurodegenerativas. Então, o que esses pesquisadores concluíram? Que esse ácido boswellico pode ser usado como uma fonte natural potencial para reduzir, mitigar a disfunção de aprendizado e disfunção de memória causada pelo efeito da idade e doenças neurodegenerativas. Então, olha que trabalho impressionante. Então, só para lembrar a citação antiga, lá em Levítico, que Deus determina a oferta de aroma agradável de frankincense, ou incenso. Então percebam que, ao fazer a oferta no incenso, as pessoas estavam cheirando, fazendo na verdade, uma aromaterapia. Que ao cheirar o frankincense, ele estava obtendo um processo, um método preventivo, né, contra as doenças neurodegenerativas. Então você vê que interessante, Deus cuidando da gente, né? Tá? E que hoje está aí provado com o trabalho científico, o efeito que esse óleo faz com relação para evitar que ocorra doenças neurodegenerativas. Mas está aqui também o trabalho, pega ele lá na PubMed e ver todo o trabalho na íntegra, que é muito interessante, muito bonito. Mas está aí uma grande função, um grande benefício que o óleo propicia, né? O benefício da neuroproteção. Isso aqui é muito interessante. No livro do Catefossé, de 1936, o que ele
que ele citou, o que ele observou? A França importava fumo, tabaco, lá da região da Síria. E na França já estava tendo muitos casos de câncer devido ao tabaco, né? E os médicos foram na região para pesquisar como é que estava a vida daquele povo que produzia o tabaco, se eles também tinham câncer de pulmão. O que eles observaram? Né? Então, o câncer de fumante era praticamente... A citação está no livro. Câncer de fumante é praticamente desconhecido e irrelevante lá na Síria, que eram os produtores do tabaco. Então, esse médico, professor Cabassé, associou o fato, né, ao hábito do pessoal da região, dos produtores, de mascar a resina do olíbano, que é essa resina que sai do tronco da árvore. Então, essa resina que tem um aroma muito agradável, é muito cheiroso, eles mascavam. Que era também ingrediente de grande número de misturas mastigatórias. Então eles colocavam também essa resina em outras, vamos falar assim, como se fosse uma goma, né? Goma de mascar. Eles preparavam a goma com o olíbano. E assim eles notaram que aqueles homens do povo daquela região não tinham câncer de pulmão. Lembrando que estou colocando isso aqui não para defender o uso do tabaco, apenas para citar essa observação que esses médicos já tiveram, né, essa investigação clínica e já colocaram essa observação no livro do KT-Fossé, Geromoterapia, né? Também está aqui para vocês verem e conhecer essa citação. É só buscar no livro, tá aí. Bom, então olha só, vamos ver os fatos se confirmando. Então o frankincense para um teste em câncer de bexiga. Então o óleo derivado do frankincense, da boswellia, induz, né, induz uma citotoxicidade específica contra tumores de células tumorais. Então, o trabalho de 2009, o que os pesquisadores observaram? Né? Que o óleo de frankincense suprimiu, né, a viabilidade de algumas células do câncer de bexiga dessa linhagem de células J82. Então, tem um gene, uma expressão gênica, analisar que tem uma expressão gênica, confirmando que o óleo de frankincense ativava genes que são responsáveis, ativam genes que são responsáveis por prender, interromper o ciclo da célula e suprime o crescimento dessas células. Então, levando a uma apoptose dessa linhagem de células J82. Né? Então, a apoptose leva à morte. Então, portanto, o óleo de frankincense induz a morte das células J82. Né? Não resultou em fragmentação do DNA. Isso é uma forte marca da apoptose. Olha, o trabalho feito lá nos Estados Unidos. Então, muito interessante. Outro, no caso de neoplasia pulmonar. Né? Então, a boswellia sacra, o óleo essencial da boswellia sacra, induz, né, uma apoptose específica em linhagem de células tumorais. E suprime a agressividade do tumor de pulmão em cultura. Aqui foi feito em cultura celular. Então, pega o tumor pulmonar e faz a cultura e faz o teste. É o trabalho aqui fenomenal. Impressionante, tá? Você vê que ele reduz, causa a morte das células e reduz a agressividade. Outro, em caso de câncer de próstata. Então os autores identificaram, o trabalho de 2017, né, que esse ácido acetildupeólico inibe uma enzima, AQT, e sinaliza uma outra enzima que induz a apoptose. E o mais importante, nessa linha de células que são resistentes à quimioterapia.
vamos ver o que eles comentam aqui, ó, né? Então, o ácido nucleólico, né, ele exibe uma ação antiproliferativa, pró-apoptótica, que vai levar a célula à morte, e tem o efeito antitumorogênico na linhagem de células de câncer de próstata 3. Né? Também inibe a liberação de fatores de crescimento vascular. Isso foi in vitro. Né? Então, esse ácido vai servir para uma posterior exploração como um potencial novo antitumor. É claro que o óleo de frankincense tem vários componentes, né? Então seria só esse o componente do óleo de frankincense, o acetildopeóleo. Porém, isolaram essa substância e fizeram o teste e combateu uma linhagem de células de tumor de próstata. Também é um trabalho muito interessante. E o caso de câncer de bexiga, trabalho de 2014. Os autores observaram que existe um efeito diferencial, né, seletivo do óleo de frankincense e o do óleo de sândalo. Né? Trabalharam com a cultura de células de câncer da bexiga e concluíram que o efeito do óleo de frankincense e o de sândalo sobre a linhagem de células J82 e na uro-TSA envolveu diferentes mecanismos, levando à morte da célula cancerosa. Enquanto o óleo de frankincense teve uma caminho seletivo de morte das células cancerígenas via NRF2. Né? E do sândalo induziu um efeito não seletivo de morte de células via a lesão de DNA e interrompe o ciclo de vida da célula. É um trabalho feito lá nos Estados Unidos. Você vê que coisa impressionante, como é que um óleo, né, consegue ser seletivo para uma célula cancerosa. É para se analisar bem, né, pensar com relação ao efeito fenomenal desse tipo de óleo. Mais outro. Tá? O óleo de frankincense, obtido da Boswellia sacra, na resina, né, na goma de resina, induz a morte de células de câncer do pâncreas humano. Isso foi feito em cultura e foi feito também um enxerto em camundongos, um modelo de cultura, né? Modelo de enxerto, e observaram que o óleo essencial da Boswellia sacra apresenta um efeito antiproliferativo e pró-apoptótico, que vai levar à morte da célula, contra os tumores pancreáticos. Né? Isso no enxerto, no modelo de teste, né, feito em ratos. Olha que coisa impressionante. Como é que isso acontece? Como é que pode uma coisa dessa, né? Mas está aí o trabalho, né, de 2012. Ó. É um trabalho muito recente também. E muito importante citar o seguinte: isto tudo não substitui o trabalho do médico, né? Como está prescrito. Então, a gente precisa do trabalho do médico para que se faça todo um procedimento para se fazer tratamentos em casos de doenças muito graves. Porém, é importante saber que temos uma opção muito antiga, de milênios atrás, e que está sendo provada que é muito útil para os nossos dias. Isso é importante que se fique às claras. Informe o seu médico que existem outras opções muito boas, né? E que não vai causar tanto efeito colateral.
Mas, importante, vou repetir, tudo isso não substitui o trabalho do médico, tá? É importante que as pessoas saibam que tem uma ótima opção para se usar em tratamentos de doenças muito graves. Olha que legal. Então, para finalizar, mais uma vez no livro de Catefossé, de 1936. Olha o que escreveu um jardineiro, né? Se o homem soubesse, se ele não tivesse perdido sua sabedoria primordial, ele saberia que não tinha sido expulso do paraíso. Mas ele não sabe disso porque o conhecimento tem sido retirado de seu espírito. Eleanor Sinclair Holt, né? Que sabedoria de um jardineiro. Então, é essa sabedoria que nós temos que resgatar, que se usava há milênios e que agora está sendo provado que o grande benefício que esses óleos essenciais têm para nós, para o nosso cuidado, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Bom, finalizando. Então, faça parte da nossa equipe. Nós temos óleos essenciais com certificado. Se tiver dúvida, você quer conhecer mais, entre em contato, está aqui no e-mail, ou pelo Facebook, ou pelo WhatsApp. Tire suas dúvidas, porque é um óleo que tem um histórico e que também tem hoje resultados científicos já comprovados. Então fica aí com um pouco dessa informação, que não dá para falar muita coisa, são muitos itens, muitas coisas para se comentar. Que esse não é o objetivo de estender muito, apenas para passar uma informação rápida. Tá? Um abraço e fica aí uma boa dica para se conhecer mais o óleo essencial.